Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo de número 17. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade para acompanhar comigo a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Assim nos diz a sua palavra. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Senhor, nós nos inclinamos diante da Tua grandeza, da Tua majestade, e congregados nessa manhã, nós pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo seja o Senhor da nossa mente, do nosso coração, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, de ser parte dessa família, e pedimos a Tua bênção no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um exemplo muito interessante da palavra de Deus, que são os encontros de Jesus, e é muito interessante nós vermos durante o ministério de Jesus, que ele se encontra com diferentes pessoas, em diferentes situações, e eu acho muito lindo quando nós olhamos para essas histórias e também, de alguma maneira, nós podemos nos identificar. Nós podemos tirar lições importantes para as nossas vidas e nós olharmos para a palavra de Deus e ver que ela está extremamente viva e ela faz todo sentido para nós, para o nosso dia a dia, para a realidade a qual nós vivemos. E nós estamos aqui diante de um texto que nos fala acerca de uma viúva que está sofrendo muito. Uma mulher que está passando por uma situação o qual todos nós passaremos um dia. Uma mulher que nos mostra realmente o retrato do final, daquilo que todos nós enfrentaremos, e resgatando os conceitos que nos ensina Salomão. Ele diz que é melhor nós estarmos num lugar onde há luto do que num lugar onde há o quê? Festa. Eu estava lendo nos noticiários essa semana, e esse fim de semana em São Paulo aqui, há mais de 20 shows espalhados aqui pela grande São Paulo, e talvez muitos estão se divertindo, e a nossa pergunta é: qual seria o melhor lugar para nós estarmos nessa manhã? Certamente nós estamos na casa de Deus, e aqui nós podemos escutar a sua palavra. E a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos, uma realidade muito universal. Apesar dessa mulher ter as suas particularidades, ela nos fala de uma realidade que todos nós enfrentamos, que é o sofrimento. E há um pensador desconhecido, e eu li essa frase em algum lugar que não me lembro exatamente quem a disse, que nós só nos conheceremos verdadeiramente quando nós passamos pelo sofrimento. Você só vai conhecer realmente quem você é quando você passar por um sofrimento extremo. Mas a Bíblia nos fala acerca do sofrimento desde Gênesis a Apocalipse. Ela nos mostra muitos exemplos de sofrimento, mas qual seria o limite do sofrimento do crente? Eu tenho certeza que se nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, se nós nos encontramos com Ele, nós podemos passar por qualquer sofrimento, porque Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar.
de Cristo Jesus e do seu amor para conosco, que é eterno. Mas esse texto aqui nos fala acerca desse sofrimento extremo que essa mulher está vivendo, e esse sofrimento se traduz na morte. Nenhum de nós nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente, nós nascemos para a vida, mas em consequência do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós vemos aqui algo inusitado nesse texto, que é o encontro da vida, que Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E nós vemos a comitiva da vida, e nós vemos aqui uma comitiva da morte. Uma mulher que está em direção a um cemitério para enterrar o seu único filho. Mas o que nós podemos tirar de lições desse texto, que pode nos ensinar, quando a vida se encontra com a morte, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? E nós vamos ver aqui a partir do versículo 11 até o versículo 13 exatamente, que quando a morte se encontra com a vida, o sofrimento se transforma em compaixão. Quando a morte se encontra com a vida, em primeiro lugar, o sofrimento se transforma em compaixão. Se nós observarmos nesse texto aqui, nós vamos ver alguns detalhes interessantes, porque Lucas é um historiador. E o propósito de Lucas como historiador é evangelizar ou discipular um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos se esse homem existiu realmente, porque o seu nome se traduz como o amigo de Deus, Então essa amizade que Teófilo estabelece com o Senhor, e nós vemos aqui Lucas como historiador, como médico historiador, ele se fica nos detalhes. E o que nós vemos nesse texto aqui, o versículo 12 especificamente, vai nos mostrar que quando se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Se nós nos colocarmos por alguns instantes dentro desse texto bíblico, da realidade que aquela mulher está enfrentando, em primeiro lugar nós vamos ver que ela já havia passado por um grande sofrimento, porque ela havia perdido seu esposo. E estar na condição de viúva, naquela época era algo muito difícil, porque praticamente naquela época os homens eram responsáveis quase que 100% da provisão do lar. E aquela mulher talvez havia perdido as suas condições de sustento, de provedor do seu esposo. Ela estava sozinha no seu lar. Talvez naquela época, pela discriminação da mulher, talvez aquela mulher não tinha as mesmas oportunidades profissionais. Talvez aquela mulher estava sendo explorada pelos religiosos daquela época, que colocavam cargas e olhavam muitas vezes para as viúvas com desconfiança. Ou talvez ela estava sendo explorada pelos cobradores de impostos daquela época, que muitas vezes tiravam proveito da fragilidade das viúvas. Mas na verdade é que aquela mulher estava passando por um sofrimento extremo. Ela estava sofrendo, porque ela havia perdido o seu esposo. Mas agora ela havia perdido também, não somente o seu esposo, mas o seu único filho. A única esperança de continuidade da sua geração, da sua história, agora estava se desvaindo. Talvez um filho jovem que não teve a oportunidade de estudar, de ter uma profissão, talvez não teve a oportunidade de estabelecer a sua história, de formar uma família. Eu imagino o coração daquela mulher estando sem o seu filho, perdendo o seu único filho. E pelo que nós vemos aqui, isso chama tanto a atenção que toda a cidade, quase toda a cidade está acompanhando aquela mulher, porque está comovida com a situação que ela está passando. O versículo 12, o final do versículo 12 diz que grande multidão da cidade ia com ela. Portanto, ali há tristeza, ali há choro, ali há pranto, ali há desespero, a falta de esperança, e aquela comitiva da morte vai avançando. Mas de repente,
aparece a vida, aparece a esperança, aparece o nosso Senhor Jesus Cristo, e uma comitiva com ele, dos seus discípulos, e uma grande multidão, que também estava esperando que algo pudesse acontecer. E quando Jesus está no nosso meio, algo novo acontece. E quando Jesus visita as nossas vidas, algo diferente acontece. Ainda que nós estejamos em meio à multidão, ainda que haja sofrimento, ainda que haja muitas necessidades, mas ali Jesus vê o nosso coração. E nesse texto nós vemos especificamente que Jesus vai em direção àquela mulher. E eu fico impressionado com a sensibilidade de Jesus, porque naquela época havia uma espécie de carpideiras. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas as carpideiras eram aquelas mulheres que estavam acompanhando, aquelas pessoas que estavam enlutadas. Elas eram profissionais dos ofícios fúnebres. Elas choravam e elas lamentavam junto com aquelas pessoas que haviam perdido os seus entes queridos. Mas Jesus olha para os olhos daquela mulher e vê que havia uma necessidade diferente. E é isso que acontece, irmãos, quando a morte se encontra com a vida. O Senhor, Ele vê você exatamente como você é. O Senhor vê exatamente o seu sofrimento. O Senhor vê exatamente o que você está passando na sua vida nessa manhã, nesse momento. Se há algo universal nas nossas vidas, é o sofrimento. Eu vivo essa realidade em Boston, que, diga-se de passagem, é uma cidade muito próspera, um lugar maravilhoso, um lugar turístico muito lindo. Eu quero convidar você para conhecer aquela cidade maravilhosa. Mas eu vivo um contraste muito interessante em Boston. Nós pastoreamos pessoas que têm sido extremamente exitosas na área profissional, talvez empresários que têm conquistado e ganhado a vida ali, que têm muitos recursos financeiros, mas que enfrentam o sofrimento também. E por outro lado, também a responsabilidade de pastorear pessoas que saíram do Brasil, que foram para os Estados Unidos porque estavam sofrendo, não estavam bem no seu casamento, estavam com problemas de dívida, não conseguiam achar um trabalho, não conseguiam achar uma oportunidade de vida, e foram para um outro país para tentar buscar uma oportunidade de vida. Mas se há algo comum e universal dessa vida, é o sofrimento. Mas nós precisamos aprender a lidar com ele, porque quando nós temos Jesus nas nossas vidas, tudo é diferente. Tudo nós enfrentamos de uma forma diferente. E Jesus vai em direção àquela mulher e olha aos seus olhos e diz o seguinte: não chores. Não chores. Parece que Jesus está confrontando aquela mulher, porque você pedir para uma mãe que recém perdeu o seu filho, que está num momento de desespero como aquele, e Jesus chegar para aquela mulher e dizer: não chores. Parece que Jesus está ficando louco, mas assim é o Evangelho. Ele está no controle de todas as coisas. Como você está aqui nessa manhã? Como está o seu coração? Por mais louco que parece ser essa vida, e às vezes você não vê saída ou oportunidade, mas dessa manhã Jesus quer enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, como será em Apocalipse também. Mas esse texto nos mostra uma segunda lição importante aqui, quando a morte se encontra com a vida. Em primeiro lugar, quando a morte se encontra com a vida, o nosso sofrimento se transforma em compaixão, ou seja, Jesus se compadeceu daquela mulher. Mas o texto nos mostra também que quando a morte se encontra com a vida, o impossível se transforma em uma possibilidade. Se nós observarmos no texto, aquelas pessoas que acompanhavam aquela viúva e a própria viúva, elas haviam chegado e visto o limite da vida. E o limite da nossa vida é a morte. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E esse texto é interessante porque é o primeiro episódio das 3 ressurreições que Jesus fez durante o seu ministério. Uma delas foi quando o pai Jáiro pede a Jesus para que curar a sua filha, e quando Jesus vai a caminho, a filha perde a vida, e de repente o pai fala, ela já está morta. Jesus chega lá, ela estava recém morta, e Jesus ressuscita aquela mulher no começo da morte. Mas aqui nós vemos no texto que aquela pessoa, que esse jovem aqui já estava no caixão, sendo levado para ser enterrado. Mas de repente Jesus diz, eu te ordeno. Olha só o que é que diz o texto, observe o versículo de número 14. Chegando-se, olha só o que é que Jesus faz, e observe os detalhes desse texto, porque há lições preciosas aqui. A primeira coisa que Jesus faz, ele toca o esquife. Isso aqui era uma afronta para os religiosos daquela época, porque para os religiosos daquela época, e certamente ali estava o sumo sacerdote, que seria aquele que faria o serviço fúnebre, né? Seria aquele que pregaria no culto do ofício fúnebre. Segundo as leis daquela época, o sumo sacerdote tinha que ficar pelo menos 10 metros longe do féretro, porque se ele se aproximasse ou tocasse, ele era considerado impuro. Mas Jesus chega diante do caixão e toca aquele jovem. Jesus toca, diz o texto, ele tocou o esquife, e parando os que o conduziam, Jesus interrompe aquela cerimônia e disse, jovem, eu te mando, o quê? Levanta-te. Eu estou mandando, levante-se. Aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, aquilo que não estava no protocolo, aquilo que não estava nos rituais, aquilo que não se esperava. E é assim que Jesus faz. Ele nos surpreende, porque para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Senhor das causas perdidas. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Eu estou nos Estados Unidos, mas eu acompanho constantemente o que está acontecendo no Brasil. E realmente, às vezes, a gente olha para a situação do Brasil e a gente faz algumas perguntas importantes. E a gente fala, como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos sair? Um país tão maravilhoso, um país com tanto potencial, um país com a grandeza, um país com a referência, um país amado por todos os outros países, um país que não tem guerra, que não tem barreira, um país que nós somos livres para pregar o Evangelho. Irmãos, eu chorei, eu me quebrantei quando eu estive agora na Ásia, em Taiwan, e escutei o testemunho de alguns pastores que estão presos, e eu me quebrantei vendo uma irmã orando pela situação da China, a perseguição que aquela igreja, que os pastores, que muitas famílias têm sofrido. E a gente vê a liberdade que nós temos, as bênçãos que Deus tem dado a esse país, e a gente fala, será que nós vamos conseguir sair dessa? Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus é o Senhor da família. Eu vejo que Ele se preocupa com as mínimas coisas. Eu vejo que Ele vê a nós, o seu povo, e o sofrimento para a vida do crente, para a vida do povo de Deus. O sofrimento não é um castigo. O sofrimento não é que Deus tem prazer na nossa dor. Mas o sofrimento, irmãos, muitas vezes é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que aquilo que seja impossível para nós, Deus faça possível, porque Ele é o Senhor da história. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e os que são chamados segundo o seu propósito.
Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós precisamos orar e falar: Senhor, que milagre o Senhor quer fazer na minha vida. Que milagre o Senhor quer fazer na minha história. Que milagre o Senhor quer fazer no meu país. E nós vemos aqui Jesus verdadeiramente mostrando que Ele é o Deus da vida, que Ele é o Senhor da história, que Ele não chega atrasado, que Ele tem o seu tempo certo, que Ele tem a sua estratégia, que Ele tem a sua maneira de ser glorificado e de restaurar as nossas vidas. Portanto, quando a morte se encontra com a vida, o impossível se torna impossível. Mas em último lugar, esse texto aqui, nós veremos que, irmãos, quando a morte se encontra com a vida, as lamentações se transformam em adoração. Quando a morte se encontra com a vida, as lamentações se transformam em adoração. Olha o que é que diz o versículo de número 16 e 17. Diz-nos o texto: todos ficaram de que maneira, irmãos? Possuídos de temor, e faziam o quê? E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha só o restante da passagem, diz: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, nós vemos aqui, irmãos, que muitas vezes o sofrimento é a melhor estratégia de evangelização que Deus pode fazer nas nossas vidas. E é isso que nós estamos vendo nesse texto aqui. E aqui vem um alerta, algo muito importante para nós. A pergunta é: você se encontrou realmente com a vida? Você que está aqui nessa manhã, sentado nesse banco, você teve um encontro verdadeiramente com essa vida? Ali nós vimos pessoas que estavam lamentando, que estavam chorando, talvez desesperadas, talvez questionando: como? Por que o Senhor fez isso? Esse menino era tão jovem, por que passou por essa situação? Talvez alguns estavam murmurando, talvez alguns estavam blasfemando contra Deus, talvez alguns estavam reclamando, estavam tristes e desanimados. Mas quando nós nos encontramos com a vida, nós não temos motivo para lamentar, nós não temos motivos para murmurar, nós não temos motivos para andar de cabeça baixa. Nós só temos motivo para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E é isso que nós vemos no texto aqui, que quando esse encontro se estabelece, nós vamos ver que há um temor do Senhor. Bem, Salomão nos diz também que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Isso ele diz em Provérbios, ainda no capítulo 1, mas ele nos diz também, já velho, né? O livro de Eclesiastes é o livro de um pregador ancião, e esse Salomão já antigo, já envelhecido, com os seus dias passados, ele diz: o fim de todas as coisas é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas esse texto aqui nos mostra também que vem esse temor, que esse temor não é um medo, mas esse temor é um descanso, esse temor é uma reverência, esse temor é como uma criança que está sentada no colo do seu pai, e está ali sendo protegida e abençoada e cuidado. Mas aqui nós vemos que também ele glorificava a Deus. E aqui a gente resgata a nossa doutrina reformada, que diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar dele eternamente. E é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Irmãos, há muitas pessoas nos nossos dias que estão sentadas nos bancos da igreja, mas elas ainda não se encontraram com Jesus. Talvez elas se encontraram com a religião,
Talvez elas se encontraram com um grupo social o qual ela se sente bem. Talvez ela se encontrou com um grupo de pessoas que ela pensa semelhante a ela. Talvez ela se encontrou com um grupo de pessoas que faz parte do mesmo ciclo social o qual ela vive. Talvez ela se encontrou em um lugar o qual ela se sente bem, o qual ela está sendo entretida, o qual ela está se sentindo bem, e ela gosta do que se faz, ela gosta de ouvir uma música, ela gosta de ouvir um orador. Mas talvez ela está sentada nos bancos da igreja, mas ela não se encontrou com a vida. E eu estou falando isso não com base no Leandro, mas eu estou falando isso em base no que Jesus questiona um ancião daquela época chamado Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus durante a noite. E ele vai se encontrar com Jesus durante a noite porque ele não queria que ninguém soubesse que ele iria se encontrar com Jesus. E ele começa a conversar com Jesus, e Jesus diz que era necessário que ele nascesse de novo. E a pergunta que ele faz a Jesus mostra que ele não conhecia realmente o Evangelho. Ele fala: como é possível uma pessoa nascer de novo? Ela vai voltar para o ventre da sua mãe, vai nascer outra vez? E Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não tem a vida eterna. Jesus não estava falando das coisas terrenais, Jesus não estava falando das coisas mundanas, Jesus não estava falando da lógica humana, Jesus estava falando da lógica espiritual. E é nesse sentido que eu estou falando para você nessa manhã. Talvez você está aqui e no seu intelecto você tenha pensado: eu já me encontrei com o Senhor Jesus. Mas deixa-me dizer uma coisa para você. Na perspectiva do Evangelho, nós temos que nos encontrar com o Senhor todos os dias. Nós temos que levantar pela manhã louvando a Deus. Nós temos que passar o dia glorificando a Deus. Nós precisamos nos encontrar, porque o Evangelho não é só para o momento da sua conversão. O Evangelho é para todos os dias. Todos os dias você precisa escutar as boas notícias do Evangelho. Todos os dias você precisa escutar as más notícias. Quais são as más notícias? Você é pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas todos os dias você precisa escutar a boa notícia: que Jesus morreu e que Ele ressuscitou por você. E quando nós temos esse encontro, irmãos, nós vamos querer viver eternamente. Nós vamos querer viver a vida toda. Porque eu penso nesse encontro aqui, e eu penso nesse encontro, por exemplo, com a minha esposa. Que eu me encontrei com ela em uma oportunidade, e desde essa primeira vez que eu me encontrei com ela, e me apaixonei, e a vi como a minha futura esposa, eu quero viver com ela para toda a vida. Porque é uma pessoa importante para mim, porque é uma pessoa que faz sentido para a minha vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, isso é o que tem que acontecer, porque nós somos a noiva que vai se encontrar com o noivo. Portanto, nessa manhã, a minha pergunta é: você se encontrou com Cristo verdadeiramente? Talvez essa seja uma manhã a qual você pode renovar esse encontro e falar: Senhor, eu quero que esse sofrimento que eu estou passando, que o Senhor ponha o teu coração, que o Senhor sofra comigo essas lutas. Eu quero que essa situação impossível que eu estou vivendo na minha vida, que o Senhor tome isso nas tuas mãos e me ajude nessa necessidade. Eu quero, Senhor, nessa manhã, que o meu lamento, que a minha murmuração, que as minhas petições se transformem em adoração. Que Deus venha encher o teu coração e abençoar a tua vida nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a pensar um pouco na tua vida. Eu gostaria de orar por você nessa manhã.
Senhor Deus, eu quero nessa manhã colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esquece de nós. Obrigado, Senhor, porque nada acontece por acaso. Obrigado, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é indiferente aos nossos sofrimentos. Nós te agradecemos, Senhor, porque em meio ao sofrimento, às lutas, às batalhas da vida, o Senhor enviou a Cristo. E o Senhor enviou a Cristo para sofrer por nós, junto conosco, para nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque as nossas lágrimas, elas são, ó Pai, recolhidas por Ti. Obrigado porque o Senhor enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Obrigado, Senhor, porque aquilo que não é possível a nós, aquilo que não somos capazes de fazer, ainda que tenhamos os recursos, ainda que tenhamos uma boa profissão, ainda, Senhor, que ocupemos lugares de influência, há coisas que escapam à nossa capacidade humana, Senhor, mas nós queremos colocar diante de Ti e pedir a Tua bênção. Senhor, nessa manhã, tira do nosso coração qualquer murmuração, tira do nosso coração qualquer lamentação, que nós possamos sair daqui com um sorriso nos lábios, que nós possamos sair daqui nos alegrando, como Paulo, estando preso, louvava o Senhor, juntamente com Silas, Senhor. Ó Pai, nos faz adorar a Ti, como diz Paulo, alegrai-vos o Senhor, sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ó Pai, cuida das nossas vidas, das famílias, de cada um dos que estão aqui, e que nessa manhã haja encontro da morte com a vida, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.